Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de tópicos especiais de direitos fundamentais, na qual estamos trabalhando especificamente o tema de Estado Social, Direito e Políticas Públicas com um olhar sobre a pandemia. Como já é de conhecimento de todos os estudantes e todas as estudantes que nos acompanham, nós temos trazido a cada aula um convidado diferente, de maneira a enriquecer o nosso curso com diferentes perspectivas, diferentes olhares, conforme a área de especialidade com o professor convidado. Acompanhado sempre de um texto, em geral, de autoria do próprio convidado. Para a aula de hoje, o nosso tema é... Só um instante, retomando aqui, que é um nome longo. O nosso tema de hoje é o Estado como agente regulador e fomentador de atividades econômicas, com ênfase na discussão de um caso, os acordos de leniência de que trata a Lei 12.846 como expressão de uma política pública. E o convidado é o professor doutor Sebastião Boto de Barros Tojal, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e preciso registrar aqui que o professor Tojal foi meu orientador da iniciação científica ao doutorado, portanto, de 2001, quando ingressei na graduação, até 2013, quando da defesa estivemos juntos. Tenho uma imensa gratidão pela contribuição que o professor Tojal deu à minha formação. Ele sempre é citado em minhas aulas. O Arthur, que está aqui, o ex-aluno de graduação e hoje orientando de mestrado, até disse que já ouviu falar muito do professor Tojal e gostaria de conhecê-lo pessoalmente, se assim podemos designar. Então, uma grande honra, professor. O senhor já esteve conosco em 2013, mesmo no meu primeiro ano da Unesp, para um seminário, é meu convite, e agora retorna para essa experiência que estamos fazendo, de uma disciplina com convidados, uma disciplina também disponibilizada na internet, no YouTube, no canal da faculdade, para que outros que se interessem pelos temas possam ter acesso aos debates, ao conhecimento, e que envolve também, eu acho que isso é interessante o senhor saber, a análise de medidas legislativas em turmas pequenas de 10 alunos, sob a tutoria dos pós-graduandos. Então, eles estão estudando a PEC da reforma administrativa, o novo regime fiscal e a PEC emergencial. Então, pensando no papel do Estado diante da pandemia, considerando-se essas duas dimensões, a dimensão fiscal e a dimensão da estrutura administrativa. Então, muito obrigado mesmo pela sua honrosa presença, e imediatamente lhe passo a palavra. Conforme combinado, o senhor fará uma exposição inicial e depois teremos um tempo para interação com a turma. Aqueles que desejarem e puderem ligarem as câmeras, fiquem à vontade. Microfones, por favor, deixem desligados, porque com as câmeras ligadas, eu acho que fica um clima um pouco menos frio, né? Temos uma interação melhor do que apenas vendo os nomes. Mas, conforme preferirem, fiquem à vontade. Obrigado. Por favor, professor. Bem, novamente, meu boa noite a todos. É sempre, para mim, motivo de uma enorme satisfação, uma enorme felicidade poder estar com o professor Murilo Gaspardo, por quem eu tenho um carinho muito grande, que transcende a relação professor-aluno do passado, para hoje, mais do que ser uma relação entre professores, ser uma relação de aluno-professor. Eu aprendo muito mais hoje com o Murilo, com toda certeza, do que eu tive a oportunidade de ensiná-lo no passado. O que, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu aprendi na minha vida profissional que o melhor professor é aquele que, justamente, é capaz de formar docentes que lhe superem, né? Que lhe ultrapassem. E o Murilo, de há muito, me superou, e isso é verdadeiramente causa de uma enorme alegria, porque eu acho que é justamente esse o grande objetivo da docência, não é? Ela se renovar a partir da sua superação. Eu quero dizer que já estive, de fato, e não foi só uma vez, entre os colegas
de Franca, é uma faculdade pela qual, por outro lado, eu tenho um grande apreço, um grande respeito, né? E, para mim, mais do que propriamente significar a oportunidade de dar uma aula, eu gostaria, sim, de enxergar a possibilidade de travarmos um diálogo, né? E, para tanto, quando o convite me foi formulado e feita uma proposta inicial e começamos a discutir como é que poderíamos, por assim dizer, conferir uma âncora, né, um fio-terra àquela primeira proposta, e chegamos finalmente ao tema da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, e especificamente de uma ferramenta que ela traz que vem se desenvolvendo, vem sendo aprendida nas suas características, no seu potencial, aos poucos, pelos diferentes players envolvidos na questão, mas que ainda traz um grau de incerteza muito grande. De modo que eu penso que, a partir do tema leniência, nós consigamos chegar a um tensionamento, que é disso que eu estou à procura, um tensionamento de alguns conceitos, né, já clássicos no direito, e que, me parece, exigem uma revisão, exigem, no melhor das hipóteses, que sejam revisitados, né, para que, de fato, possamos avaliar se a sua funcionalidade desses conceitos ainda remanesce. Vejam, eu hoje, inicio lhes contando um pequeno episódio, eu hoje estive participando de uma reunião com o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, e dessa reunião participava uma procuradora cuja mãe foi procuradora, né? E quando se aposentou, nos anos 90, foi trabalhar na advocacia, e eu tive a oportunidade de trabalhar com aquela senhora enquanto ela procuradora e depois tendo-a como colega, né, numa ação de improbidade que foi proposta na segunda metade dos anos 90 e que tinha por objeto um empréstimo supostamente fraudulento que havia sido feito por uma empresa de calçados da região de Franca. Eu posso falar do caso sem absolutamente nenhum constrangimento, porque é público. E essa empresa teria obtido fraudulentamente um empréstimo do Banespa, uma empresa de calçados, para logo depois vir a quebrar, e o Ministério Público Paulista, então, ingressa com uma ação contra os diretores do banco, a própria empresa, enquanto beneficiária do ato, e vários secretários de Estado, que à época participavam de um conselho que assessorava o governador do Estado, e conselho este que havia opinado, naquela ocasião, pela necessidade de resgatar a indústria de calçados da região de Franca. Foi concedido um empréstimo contra parecer técnico dos órgãos apropriados do Banespa, e essa ação, ela perdura até os dias de hoje, né? Foi a ação em que, eu dizia, tive a oportunidade de trabalhar com a ex-procuradora, hoje já falecida, e ela perdura até os dias de hoje sem que a sua instrução tenha sido concluída. Isso significa dizer que de 97 a 2007 a 17, nós estamos falando de uma ação que ainda não teve a sua instrução concluída. Eu não estou referindo a uma decisão de primeiro grau, passados, no entanto, 24 anos. O que, portanto, nos remete a um tema que é caro atualmente ao direito, que é
exatamente o tema da efetividade das disposições normativas. Então, melhor dizendo, é uma primeira observação que eu gostaria que as senhoras e os senhores tivessem em conta, que aguardassem, porque a ela voltaremos. Quer dizer, não tem absolutamente nenhum nexo, é desprovido de toda e qualquer lógica, um procedimento judicial que busque a condenação por ato de improbidade de agente público, beneficiário do ato, busca ao mesmo tempo reparação do dano supostamente causado ao erário, que não consegue sequer vencer a primeira instância depois de 24 anos. E preciso dizer o seguinte, que não há nenhuma perspectiva dessa ação ser julgada, eu diria que nos próximos meses, mesmo ano. Foi nessa ação que eu dizia, trabalhei com a mãe da procuradora com quem eu conversava hoje, justamente sobre acordo de leniência, em que ela, um pouco novata no tema, me fazia algumas indagações, e eu chamava a atenção justamente para alguns avanços que a questão da leniência tem possibilitado a partir das suas diferentes propostas. Bom, mas esse é um ponto. Eu quero agora retomar uma outra questão para discutir e, logo adiante, buscar uma convergência desses aspectos ou dessas micro-questões que comporão um grande mosaico que poderá orientar o nosso diálogo. O tema central aqui diz muito com o papel do Estado enquanto fomentador, não é? A partir de políticas públicas que busquem a concretização, fundamentalmente, de direitos sociais, mas não apenas. Não é? Política pública, enquanto conjunto articulado de ações, ela não se resume no seu objeto à concretização apenas e tão somente daquilo que, por definição, já é essencial, não é? Os direitos, especialmente os direitos sociais. As políticas públicas, elas podem ser utilizadas como um conceito a partir do qual eu possa visualizar as iniciativas do poder público no sentido de concretização da própria Constituição, nos seus mais diferentes aspectos, né? Pensando a política pública como uma forma de conferir racionalidade à ação governamental, né? Que operará, em última análise, os desígnios constitucionais. Para que o Estado possa promover essas políticas públicas, ele fundamentalmente se vale de dois grandes modelos de atuação. O primeiro dele é um modelo indutor de processos, e o segundo é um modelo possível ser denominado como facilitador de processos. Tanto a indução quanto a viabilização desses processos convergem para uma solução que a doutrina denomina do fomento, não é? Que denomina e o conceitua o fomento justamente como uma atividade pela qual o Estado, e eu vou me permitir aqui ler uma anotação que eu fiz no dia de ontem, é uma atividade pela qual o Estado subsidia, incentiva, ajuda a iniciativa privada, exatamente por considerar que o particular merece essa ajuda porque está exercendo atividades que atendem àquelas de natureza coletiva. Né? Portanto, o fomento nada mais é do que um modelo que procura articular ações de indução e de facilitação no sentido de contribuir para que a iniciativa privada se desenvolva na crença de que ela age, no caso específico, orientada por valores que transcendem os interesses hedonistas dos atores privados, não é? Para dizer com
o conjunto dos interesses coletivos. Isso se traduz por um ordenamento marcado por uma função promocional, né? Existe uma obra que eu suponho vocês conheçam, de Norberto Bobbio. Bobbio foi uma figura, um teórico, um filósofo da política, mas ele foi muito melhor enquanto filósofo do direito. E ele tem uma obra clássica, traduzida para o português, chamada Da Estrutura-Função, em que ele trata exatamente de compreender a essência do ordenamento da norma jurídica a partir de elementos, não é, promocionais, e não pura e simplesmente a partir de elementos sancionatórios. Bobbio, como o título do seu livro célebre nos fala, ele estava preocupado em enxergar o direito para além da sua perspectiva estrutural e compreendê-lo no dinamismo, não é, de uma estrutura que se afirma exata e precisamente pela sua preocupação em fomentar, em induzir, em facilitar as ações privadas, e não apenas elas, no sentido da promoção do desenvolvimento. O conceito de sanção premial está identificado na obra de Bobbio exatamente a partir da compreensão dessa função pública, não é, de que o Estado é portador, notadamente o Estado do bem-estar social e todas as suas derivações posteriores que chegam até os dias de hoje. A noção de fomento, não é, de promoção do desenvolvimento, e promoção do desenvolvimento que tem no fomento um mecanismo para atingir diretamente os atores privados, ela convive com as noções de poder e polícia e serviço público, como a tríade a partir da qual se estrutura o Estado contemporâneo, né? O autor que você, administrativista, que todos conhecem muito bem, o Massal, Justem Filho, Massal diz, então, que o fomento é uma atividade administrativa de intervenção no domínio econômico para incentivar condutas dos sujeitos privados mediante a outorga de benefícios diferenciados, inclusive mediante a aplicação de recursos financeiros, visando a promover o desenvolvimento econômico-social. É disso, portanto, que nós estamos cuidando. E é nessa perspectiva que eu me proponho a falar um pouco dessa nova ferramenta chamada Acordo de Leniência, que traz uma série de aspectos extremamente interessantes para quem tem uma curiosidade a propósito das mudanças pelas quais o Estado vem passando contemporaneamente. Mas antes, no entanto, eu queria fazer uma observação, talvez devesse tê-la feito no início, mas não é sem tempo. Eu preciso lhes dizer que direito, pelo menos eu vejo assim, antes de mais nada, é uma representação do mundo, né? Antes de ser um elemento de controle ou um fator de promoção e assim por diante, o direito é uma representação do mundo. Quer dizer, o direito tem um papel absolutamente fundamental porque ele nos revela o mundo, assim como a literatura, em um determinado estilo, revela o mundo para o leitor de uma determinada obra de ficção, assim como a música também é capaz de revelar esse mesmo mundo, não é, para quem a ouve, e assim por diante. As religiões não deixam de ser representação pelas quais o mundo se revela para quem as professa e assim sucessivamente.
O direito tem uma característica particular nesse processo de representação do mundo, não é? Ele tem um viés normativo, como, aliás, tem também esse mesmo viés normativo, por exemplo, as religiões, no sentido de buscar uma representação não do mundo do ser, mas do mundo do dever ser. Essas considerações são importantes para a gente poder, posteriormente, entender melhor essa força promocional que o direito, não é, que o ordenamento jurídico traz hoje como veículo de políticas públicas. Quer dizer, o direito permite ao jurista enxergar o mundo desde uma determinada perspectiva. Fundamentalmente, se vocês me permitem, uma perspectiva idealista, não é? Pautada pelo dever ser. Ainda semana passada, eu tive a oportunidade de examinar uma tese de doutoramento defendida perante a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, em que sua autora, um trabalho super bem feito, a propósito da questão do poder local e os mecanismos de accountability, né, no âmbito local e o seu potencial inibidor da corrupção. Pois bem, essa moça que escreveu um belíssimo trabalho, Ana Luísa Mendes, ela, então, diz isto, que a democracia ela precisa ser tomada desde uma perspectiva de inclusão. E o que significa para ela a inclusão? Ela vai buscar em Rousseau a resposta para dizer que inclusão nada mais é do que a possibilidade que eu tenha, como cidadão, de participar do processo deliberativo acerca da coisa pública, seja na expressão da formação do direito, seja na expressão da formação das decisões públicas, da definição das políticas e assim por diante, né? E como se dá fundamentalmente essa inclusão? Ela se dá no plano legal ou convencional, na exata medida em que, por convenção ou por determinação normativa, se estabeleça a condição suficiente para eu participar do processo deliberativo. Aqui me parece absolutamente clara a ilustração exatamente desse processo do direito como uma representação do mundo, uma representação orientada por uma determinada compreensão ideal, não é? Em que a realidade é substituída pelo próprio mundo que se projeta no âmbito do dever ser. É evidente, não é, que nesse processo perde-se muito da concretude histórica do sujeito, não é? Por quê? Porque ele passa a ser visto como uma categoria política, uma categoria histórica, uma categoria normativa. Então, o que nós temos? Nós temos, como próprio da ciência do direito, como próprio de um ordenamento jurídico, não é, a atribuição de determinadas funções que, antes, no entanto, são precedidas por uma questão que é própria dele e de todas as demais manifestações do conhecimento humano. Quer dizer, são manifestações que buscam representar o mundo. Se nós estivéssemos no campo das ciências sociais, seria a representação do mundo do ser. Como estamos no plano de uma ciência normativa, é a representação de um dever ser e, consequentemente, não é? Nós temos a revelação não propriamente das relações vividas, mas das relações que se supõem sejam as ideais, não é? E que são tomadas como vividas, a despeito de não corresponderem ao mundo do ser. Isso é muito importante, por quê? Porque traz uma contradição. Quando eu falo numa atitude promocional do direito, não é? Eu estou, em larga medida, colocando em xeque essa característica normativa da própria norma. Por quê?
Porque eu estou buscando induzir comportamentos que conduzam a um processo de transformação, no nosso tema aqui, que conduzam a um sentido de desenvolvimento, quando, na realidade, a representação que o mundo faz exatamente daquilo que se pretende atingir. Né? Essa questão é muito importante, porque, de alguma maneira, ela irá nos ajudar a entender muitas das dificuldades do fomento no sentido de viabilizar a concretização de políticas efetivamente transformadoras. Né? Essa dificuldade vem da circunstância de que aquilo que se pretende alcançar, o direito já o toma como real. Então, cria-se um círculo vicioso nesse processo. Essa é uma questão muito importante para que nós possamos compreender muitas das dificuldades desse processo de desenvolvimento a partir do fomento, não é, pelo Estado de políticas de indução ou de facilitações. Bom, com isto, nós podemos chegar a, especificamente, Lei 12.846, chamada Lei Anticorrupção, e o Acordo de Leniência, que nada mais é do que transformar o direito administrativo sancionatório num mecanismo que possa ser aplicado de forma consensual, de forma negocial. Né? Quer dizer, aqui, aparentemente, a exemplo daquela contradição que eu acabo de lhes trazer, aqui não deixa também de significar, aparentemente, uma questão quase que irresolvível, não é? Como é que se pode pensar em negocialmente ajustar-se uma adequação de conduta que tenha um caráter sancionatório, não é? A Lei 12.846, ela persegue dois grandes objetivos. Ela persegue a reparação e ela persegue o sancionamento da conduta que se materializou num ato ilícito a partir do qual geraram-se danos para a coletividade, para o erário. E ela dirá isto, não é? Que é absolutamente possível pensar num mecanismo que substitua a força heterônoma do poder do Estado por um processo negocial em que se possa, observadas balizas legais pré-determinadas, né, definir-se um quanto reparatório e um valor sancionatório. Né? Acreditando-se que, com isto, de um lado, nós vamos efetivamente atender às exigências da efetividade do direito, né? Uma reparação que não pode se concretizar num procedimento de 30 anos, até porque, passados 30 anos, muito certamente os danos serão irreparáveis, né? Ao mesmo tempo que busca, de alguma maneira, enfrentar a realidade segundo a qual esses processos sancionatórios que nós conhecemos e essa multiplicidade de órgãos fiscalizadores e sancionatórios com os quais nós convivemos, tudo isso se mostrou absolutamente ineficiente. Né? Então, a crença é de que, num processo negocial, seja possível alcançar, ao mesmo tempo, fundamentalmente, três grandes objetivos. Não é? Permitir que se estabeleça uma indenização ao erário, permitir que elementos que contribuam para investigações daqueles atos ilícitos possam ser disponibilizados, não é? E, finalmente, permitir que processos de integridade, de compliance, possam ser
desenvolvidos pelas partes, de tal maneira que isso contribua no sentido da substituição daquele poder heterônomo do Estado, calcado na sua ideia de um poder soberano, não é, monolítico e assim por diante, por um sistema autônomo, em função da qual os próprios agentes privados se autorregularão, não é? Permitindo-se, assim, um ambiente mais saudável em termos de moralidade administrativa, especialmente no campo das contratações com o poder público. Qual tem sido a grande dificuldade desse processo? Um processo que tem todas as características de uma política pública, não é? Que contribua para que os próprios agentes privados tenham um estímulo do Estado no sentido de desenvolver um sistema autorregulado, né? Um sistema que progressivamente faça da ação sancionatória do poder público um elemento de subsidiariedade, é verdade, portanto, de aplicação restrita, subsidiária, como o próprio nome sugere, né? Em prol de uma ação própria do mercado, ele se autorregulando, se autopoliciando e, com isso, sendo capaz de melhor empregar os recursos públicos e assim por diante. Claramente, portanto, os acordos de leniência constituem um mecanismo de fomento, não é? Exatamente porque traduzem, na forma dessa negociação que se promove ao longo de um certo período, não é? O auxílio pelo Estado em relação aos atores privados para que eles possam melhor e mais rapidamente promover, como eu lhes dizia, uma contribuição para a reparação do dano, para as investigações em curso e, fundamentalmente, para criar-se um novo padrão de relacionamento ético no mercado. Quais são as dificuldades? Não é? As dificuldades vêm muito, primeiro, dessa circunstância, é de que nós temos como pressuposto um sistema jurídico que representa o mundo ideal, o tomando como verdadeiro, como o mundo dado, como o mundo do ser. Não é? Portanto, todo o processo de transformação pelo qual o direito deva ser indutor tem, por assim dizer, uma trava natural que decorre exato e precisamente do quê? Do fato de que o seu pressuposto é que aquela representação de um mundo ideal é real, e não algo que deva receber o necessário estímulo para ser construído. Essa é uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade vem ainda no plano institucional do próprio Estado. Por que razão? Porque ele acumulou, ao longo dos últimos, eu diria, quase 30 anos, ele veio acumulando não apenas atos normativos, mas instituições, todas com o mesmo propósito, de buscar reprimir as ações lesivas aos interesses públicos, aos cofres públicos, criando-se com isso uma verdadeira entropia. Né? Nós temos hoje uma luta fratricida entre vários órgãos governamentais, todos eles com atribuições equivalentes. Não é? O responsável por isso, nós temos algumas respostas. Há uma pressão política interna, não é? E tivemos alguns episódios marcantes. Então, por exemplo, aquelas jornadas de 2013 contribuíram muito para a edição da lei anticorrupção, que é de 13, e passou a vigorar em 14. Não é? Mas se vocês voltarem no tempo, não é? A lei de improbidade decorreu muito da experiência de triste memória que nós tivemos com o governo Collor. Não é?
Paralelamente a isso, há uma multiplicidade de organismos, né? Todos eles, no limite, imbuídos do mesmo objetivo. O que, em tese, deveria se mostrar interessante, na medida em que, de alguma maneira, significaria uma espécie de salvaguarda para que, se uma instituição fosse capturada, não é, pelo sistema, outra pudesse exercer o trabalho da repressão. Muito dessa multiplicação foi pautada justamente pela crença de que seria inevitável a captura de alguns segmentos e que, portanto, era fundamental que houvesse outros que pudessem contornar o problema e prosseguir no processo repressivo e assim por diante. Na prática, no entanto, o que nós temos hoje? Nós temos esses acordos vivendo um enorme drama, porque eles são celebrados pelo Estado e o mesmo Estado que não os respeita. Mais uma vez, demonstrando um enorme paradoxo. Né? Vocês têm, por exemplo, o Ministério Público Federal celebrando um acordo que, não raro, não é respeitado pelo Ministério Público Estadual. Mesmo o Ministério Público Federal é capaz de celebrar um acordo na pessoa de alguns procuradores, acordo este que possa ser perfeitamente ignorado por outros procuradores do mesmo Ministério Público Federal. Vocês veem recorrentemente notícias a propósito do TCU se insurgindo contra empresas que celebraram acordos. Aliás, nesse ponto, nós tivemos uma decisão na semana passada, muito importante, do Supremo Tribunal Federal, justamente enfrentando este tema. E, por uma decisão unânime da segunda turma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Tribunal de Contas da União não pode aplicar a pena de inidoneidade a uma empresa que tenha celebrado um acordo de leniência, porque a inidoneidade a inviabilizará como um agente produtivo capaz de ser contratado pelo Estado e assim por diante. Nesse trabalho que eu lhes mandei, escrito por mim e por um colega, grande advogado da área, nós discutimos um pouco essa falta de sistematização do aparelho estatal, que hoje se apresenta não como expressão de um centro de gravidade, é a expressão que eu utilizei no texto, mas que, ao contrário, é um Estado que se apresenta como diversos centros de gravidade, que verdadeiramente disputam entre si, quase que numa briga territorialista, quem pode mandar mais. E com isto se perde de perspectiva a função de fomento que acordo de leniência, deveria promover. Lembrando-se do conceito de fomento, como eu lhes falei, exatamente a atividade administrativa de intervenção no domínio econômico. A atividade administrativa é o Estado promovendo o acordo para incentivar condutas dos sujeitos privados mediante a outorga de benefícios diferenciados. Num processo negocial, obtém-se descontos de multa e assim por diante, inclusive mediante a aplicação de recursos visando a promoção do desenvolvimento econômico e social. Sempre lembrando isto, que a empresa é nada mais, nada menos do que um método de organização dos fatores de produção
que a Constituição, no seu artigo 170, eleva a Constituição de norma fundante da ordem econômica e social. Portanto, é imperativo que o Estado contribua no sentido de preservar essas empresas que, todavia, deverão atuar num ambiente de integridade, não é? Ética, legal, não é? Exercendo muito autonomamente aquilo que reconhecidamente não produziu os efeitos desejados a partir da atuação dos órgãos e do exercício do poder heterônomo do Estado. De novo, eu cito aquela ação de probidade dos anos 90, mas como ela, eu poderia citar inúmeros casos. Eu, particularmente no escritório, tenho ações diversas, cujos clientes, inclusive, já faleceram. E não é porque tenham falecido precocemente. Faleceram porque já eram pessoas maduras, à época que as ações foram propostas, e que, dado o passar do tempo, atingiram a expectativa de vida média do brasileiro. E acabaram falecendo. E aí surge a necessidade do processo de habilitação. Esses processos acabam encontrando nessas habilitações uma dificuldade enorme de evolução e não se resolve. Não se resolve o problema. E a maior evidência disso é de que muitos dos mecanismos sancionatórios da corrupção que nós conhecemos hoje existiam antes, por exemplo, do escândalo da Lava Jato. E, não obstante a sua existência, a Lava Jato pôs a nu um escândalo de dimensões jamais conhecidas, né? Numa evidência, portanto, muito concreta de que eram fórmulas que se mostraram inefetivas, incapazes de produzir os resultados. Então, eu concluiria essa primeira intervenção dizendo isso. De pouco adiantará que mecanismos, que modelos de fomento sejam adotados pelo Estado se efetivamente não se produzir previamente um arranjo institucional que permita minimamente segurança jurídica, né, aos agentes privados. Nenhum agente privado se motivará no sentido de desenvolver ações que contribuam para a concretização dos desígnios constitucionais, né, se não sentirem correspondência. Essa é, talvez, a constatação mais relevante. Se esses agentes privados não enxergarem correspondência por parte das instituições, né, a coisa não funcionará. Nesse artigo, especificamente, eu busquei com o doutor Igor adiantar como esse impasse poderia eventualmente ser superado. E a grande contribuição que o doutor Igor traz, Tramazauskas, vem exatamente no seguinte sentido: olha, aqui a gente não pode olhar o futuro com olhos de antigamente. Quer dizer o seguinte, eu não tenho condições de efetivamente dar um salto qualitativo nesse processo, enxergando o que a perspectiva através de olhos do passado. Eu preciso igualmente ter lentes que olhem para o futuro, né? E nessa medida, a ideia que certamente vocês já ouviram falar de solução de todos os entraves para os acordos lenienses, que seria um balcão único, que nós chamamos no texto de um processo de coordenação, jamais será a solução. E sabem por quê? Porque, me valendo de um dito popular, onde todos mandam, ninguém manda. De uma maneira mais técnica, não é? Aqui nós temos um problema de órgãos com competências assemelhadas.
todas decorrentes de uma mesma fonte que é constitucional. Quem, portanto, será o coordenador desse processo? Isso não existe. Quer dizer, um balcão único, no limite, pressupõe alguém que diga, ao final do dia, justamente o quê? O que é aceitável e o que não é. E esse processo é um processo que pressupõe uma hierarquização. Hierarquização que, no entanto, não se pode promover entre órgãos dotados de atribuições, não é, equivalentes, iguais, de mesma fonte. Quer dizer, a solução que nos ocorre, e nós a retiramos da experiência prática, é recorrer não a um processo de coordenação, mas recorrer a um processo de sincronização, que na prática pressupõe um nível de discurso ideal dentro desse mesmo processo de negociação entre os players envolvidos. Alguém dirá, bom, mas Tojal, você termina a sua exposição incidido num equívoco que você denunciou como ponto de partida. Quer dizer, qual é a possibilidade de estruturas normativas idealistas poderem verdadeiramente veicular políticas de transformação? É quase que uma contradição em termos, né? Então, como assim? Esse processo de sincronização, eu pude perceber, na prática, ele sendo criado num dia em que, eu lhes confesso, para minha surpresa, eu sugeri, numa negociação na Controladoria Geral da União, que daquele processo de negociação participasse não apenas a CGU e a Advocacia Geral da União, mas participasse também o Ministério Público Federal, de tal maneira que nós pudéssemos, ao final do processo, ter um único acordo que satisfizesse a todos e pudesse ser subscrito. Com isso, eu diminuiria muito a fonte de conflituosidade inerente à execução desse mesmo acordo. E a minha sugestão foi aceita. E o Ministério Público começou a se incorporar às negociações. Isso significou dizer que, a partir de um determinado momento, passou a haver muito mais transparência, porque, no fundo, estávamos negociando a mesma coisa, não é? Com os mesmos órgãos, mas tudo feito absolutamente de forma escancarada. Esse processo de sincronização recebeu ele teve um ganho de valor muito importante, eu lhes falava, na semana passada, quando o Supremo veio e reconheceu aquilo que parece ser razoavelmente óbvio. Isto é, como é que eu vou apenar com a inidoneidade, com a impossibilidade de ser contratado pelo poder público, além de outras tantas restrições, uma empresa que celebrou com o Estado um acordo, que está em execução? Quer dizer, claramente o Supremo definiu limites para a ação do Tribunal de Contas da União. Na semana que vem, o Supremo irá se defrontar com um outro tema igualmente importante, que é justamente o tema da desconsideração da personalidade jurídica e, inclusive, das empresas que celebraram o acordo, né? E qual é a minha expectativa? É de que, na esteira do julgado da semana passada, ele, Supremo, venha na semana que vem para dizer isto. Olha, nós precisamos criar fatores de conforto para o acordo, e não de intranquilidade. Sob pena do quê? Sob pena de se produzir a falta de reciprocidade que desestimulará, francamente, os agentes privados a convergirem suas ações no sentido de concretizar as exigências, especificamente no campo dos princípios da administração pública, as exigências que vêm arroladas no artigo 37, na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal. Em suma, eu
diria, para concluir, o seguinte: vocês sabem que se tem uma coisa, assim, desconfidenciando, que me exaspera profundamente quando eu leio um artigo, um trabalho científico, uma monografia, uma tese e assim por diante, uma dissertação, é a ausência da visão de quem escreve o trabalho. É aquele trabalho que, pura e simplesmente, faz um relato, não é? Sem veicular a opinião de quem o escreve. Né? É o trabalho que eu chamo envergonhado, porque a pessoa que o escreve não quer se expor, né? Tem receio dos riscos da exposição, buscando defender uma ou outra posição. Todo o trabalho científico é fundamentalmente um processo de exposição, onde nós temos que ter a coragem de nos abrirmos. Abrirmos para o quê? Para um debate franco, para um debate leal, para um debate que não encontre limitações que não aquelas próprias do debate acadêmico. Nesse processo de se abrir, o tensionamento dos argumentos é absolutamente essencial. Quer dizer, um trabalho que relata, que, ao contrário, não submete a uma atenção aquilo que é relatado, não é um trabalho científico. O trabalho científico, ele é fundamentalmente um processo de permanente discussão dos seus pressupostos, não é? De suas conclusões, porque é dessa tensão que se avança. O que eu fiz hoje foi tentar mostrar que, de alguma maneira, é um achado, digamos assim, bastante politicamente conveniente, reconhecer o direito com esse papel transformador, com a ideia da sanção premial de que falava Bobbio, não é? Contribuindo para a transformação e assim por diante. Ótimo, ninguém discute isso. Ninguém está em desacordo com isso. Ninguém acredita que o direito, como um elemento de repressão, possa agir diuturnamente. Ao contrário, não é? Ele precisa ser um fator subsidiário, sob pena de alguma coisa de muito errado estar ocorrendo no sistema social. Agora, daí a propugnar por determinadas virtuosidades de formas, como, por exemplo, o direito compreendido como um mecanismo veiculador de políticas que surgiram, o fomento, a facilitação, ou mesmo a indução de comportamentos dos agentes privados, é algo que precisa ser visto com alguma cautela. Por quê? Porque nós temos algumas dificuldades estruturais a efetivamente permitir que esses propósitos possam ser cumpridos. Né? No mais das vezes, são fórmulas que ficam apenas e tão somente no plano retórico. No plano retórico constitucional, no plano retórico infraconstitucional, mas que verdadeiramente não se traduzem em transformações da realidade. E, de novo, não se traduzem, não porque as pessoas, né? Eu nunca gosto de referir as pessoas como fator de transformação. Na realidade, é porque os processos não têm a força suficiente para essa transformação. E esses processos não têm por quê? Porque eles derivam de fórmulas que partem de outros pressupostos. São os tais olhos do passado, a partir dos quais a gente tem a vã crença de que possamos olhar o futuro. Então, assim, precisamos reconhecer, exigir o direito transformando a realidade? Precisamos. Mas precisamos dotá-lo, assim como o Estado, de soluções que efetivamente permitam, no limite, superar esse compromisso da visão do mundo que o direito traz, que é muito uma visão absolutamente idealizada da realidade, não é? E a gente não consegue transformar o que já está perfeito. Esse é o grande sentido das coisas.
Enfim, acho que falei muito. De novo, gostaria agora de lhes ouvir, de bater um papo, mas não sem antes dizendo o meu enorme contentamento, mais uma vez, em poder estar compartilhando, mais do que ensinamentos, compartilhando, na verdade, dúvidas, né? Sobressaltos, questionamentos que me ocorrem frequentemente. Muito obrigado pela sua exposição, professor Tojal. De fato, foi um convite muito oportuno, dentro de uma perspectiva, professor, que eu pensei ao conceber essa disciplina para estudantes que já estão concluindo a sua graduação, para ingressar na pós como pesquisadores ou ingressar no mercado da advocacia em carreiras públicas, que trabalhassem temas de fronteira, né? Que não simplesmente fossem eles apresentar algo que já viram ao longo dos outros anos, ou algo absolutamente desinteressante para quem já escolheu um determinado rumo da carreira. E as reflexões que o senhor traz certamente contribuem muito para isso, reflexões de alguém, eu preciso dizer, que além de ser um acadêmico rigoroso, com uma contribuição teórica importante ao tema, pela advocacia também tem vivenciado de maneira muito intensa todo esse processo de transformação e promovido até esse processo de transformação com suas teses enquanto advogado, da maneira de se analisar e de se operar o direito. Eu quero dizer que fico bastante lisonjeado também por seus exagerados elogios no início da sua aula, e pontuar algumas coisas enquanto falo. Vou tentar falar pouco, apesar das muitas anotações. Eu pediria que os estudantes, usando aqui o exercício do erguer a mão, né, a ferramenta aqui do Google Meet, fossem se inscrevendo para suas considerações, para suas perguntas, né? Alguns pontos para destacar, né? Primeiro, pensando na formação jurídica em si, né, que além do elemento poder, do elemento arranjo institucional, eu imagino que muitos dos problemas que o senhor traz com relação a essa sincronização, a uma aplicação do Instituto dos acordos de leniência com segurança jurídica, passa pela formação jurídica, passa pela formação daqueles que vão operar o direito, com que cultura jurídica nós estamos trabalhando. E por mais que existam matérias críticas, inclusive matérias de disciplinas dogmáticas que sejam críticas, em boa medida ainda se trabalha com a lógica heterônoma, a lógica do direito sancionador, sobretudo quando se lida com temas altamente sensíveis do ponto de vista da moralidade, como a corrupção, né? Mas como fazer um acordo com um corruptor? Não há acordo possível, né, com uma empresa, com um agente do mercado que promova a corrupção ou um agente público que participe desse esquema, né? Então, como para o advogado talvez seja até mais fácil e necessário, né? Mas como que um promotor, como que alguém que vai atuar na AGU, na Controladoria Geral da União, no Tribunal de Contas, vai compreender essa lógica, relativizando, né, aquilo que é a essência da teoria jurídica que nos acompanha desde sempre, né? Em nome de um outro princípio, que é o princípio da efetividade da norma, né, por ampla demonstração. No artigo, vocês citam os relatórios do próprio Conselho Nacional de Justiça, que demonstram, né, empiricamente, né, a inefetividade da norma posta. Então, esse é um aspecto que eu pediria para você comentar. O outro, né, pensando em normatividade, o direito, e ainda no âmbito da teoria do direito, tem um diálogo direto, e ele, ao elaborar as suas normas, bebe diretamente da ideia da moralidade. E me parece que existe, apesar desse processo crítico, uma aposta exagerada no direito como um conformador moral e, por consequência, uma aposta exagerada no direito penal. Isso vale como solução para todos os problemas sociais. Isso vale, por exemplo, para as questões que você coloca, mas para a política antidrogas no Brasil, absolutamente fracassada, né? E daí a dificuldade de um diálogo mais próximo do direito com a sociologia e com a economia, né? Porque sem esse diálogo,
o direito não vai atingir, né, esses seus propósitos por trabalhar com uma lógica, com um modo de conceber as instituições absolutamente ineficazes. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, e citando dois autores que têm sido recorrentes em minhas falas, um, inclusive, na tarde de ontem, no lançamento do livro Inovação Institucional e Democracia Participativa na Gestão Pública, é o Mangabeira Unger, quando ele critica determinados arranjos de democracia, ao dizer que há uma idealização do cidadão, né? Uma percepção de que o cidadão é um repúblico desprovido de interesses, com todo o tempo e com toda a ciência para participar de uma instância deliberativa e tomar as melhores decisões. Aí se constrói um arranjo institucional idealizando uma sociedade que não existe. Né? E esse arranjo não vai funcionar, ele não vai fomentar nada. Né? E um outro autor que tem sido recorrente, que é uma das bases, do ponto de vista metodológico até da minha tese de docência, é o Weiss, que ele desenvolve uma perspectiva da teoria política chamada de Clinical Political Theory, que ele vai dizer que normalmente se faz prescrição, se faz proposta de inovação institucional a partir do confronto da realidade com o ideal de justiça. E ele diz que isso não vai funcionar. Que é preciso, na verdade, entender por que é que as coisas não funcionam. E considerar dois tipos de problema, aí dialogando mais diretamente com a tua fala. Os problemas de arquitetura e os de engenharia. Né? Os problemas de arquitetura, diz eles, é o diálogo do desenho institucional com um conjunto de valores. Mas, tradicionalmente, o legislador, ele negligencia as questões de engenharia. Né? A análise se aquele terreno onde aquela instituição vai ser inserida, se ele suporta ou não aquela estrutura colocada. Né? Ou seja, se as forças políticas, se as forças econômicas são adequadas ou não a essa estrutura posta. Né? E com isso eu derivo para um outro ponto de comentário, que é a propósito desse objetivo constitucional, digamos, de promoção dos valores republicanos, que aparecem também no artigo 37 da Constituição, e de combate à corrupção, e junto com isso o princípio, o objetivo constitucional de promoção do desenvolvimento nacional, né? Que ao mesmo tempo que se vê a corrupção como uma das causas digamos assim, do atraso que existe no país, né, um bloqueio ao desenvolvimento, nós assistimos, tem várias teses sobre isso, que a Lava Jato, por exemplo, teve um efeito terrível para o desenvolvimento econômico, para a dinâmica da economia brasileira. Quando se aplica um remédio para combater a corrupção, que, na verdade, do ponto de vista não da moralidade administrativa, mas pelo menos da economia, que causa um estrago igual ou talvez superior àquilo que ele pretendia enfrentar. Né? Então, e aí peço que comente, né, essa questão de se pensar os mecanismos de combate à corrupção da perspectiva não só da moralidade administrativa, mas também do desenvolvimento econômico e, por consequência, em geração de emprego, em geração de riqueza, em distribuição da riqueza, que considere esses impactos econômicos disso e que considere as questões estruturais da sociedade brasileira. Porque muitas vezes a corrupção é vista apenas como uma leitura, digamos, kantiana, baseada na moralidade. Né? Então, por que as empresas e os agentes privados se comportaram de uma determinada maneira? É apenas porque são empresários imorais ou há uma dimensão estrutural que ajuda a explicar isso, e que se a gente for combater o processo apenas com o olhar da moralidade, nós não atingiremos, em longo prazo, os objetivos de integridade, etc., pretendidos. Né? Então, no momento, tem um outro aspecto que eu gostaria de abordar, mas já falei bastante, então lhe passo a palavra, em seguida vamos ouvir os alunos, e se houver tempo eu comento mais um ou outro aspecto. Por favor, professor. Professor, seu microfone está silenciado. Eu havia silenciado por causa do eco. Desculpem. Mas eu dizia, eu vou tentar enfrentar as questões que você nos traz, Murilo, começando pela última, que talvez devesse ser a primeira, né, para a compreensão
de qualquer solução ou proposta de solução. Quer dizer, a corrupção é só um problema moral, é um problema penal, a corrupção é um problema ético. Eu fiz essa indagação a vários dos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Desde 2014, quando, representando uma empresa, depois uma sucessão delas, eu passei a interagir com eles. E qual não era a minha surpresa quando eu recebia sempre a mesma resposta. O problema do Brasil é quase que religioso. Né? Então, nós estamos diante de um pecado. E você precisa punir o pecador. Porque, de outra maneira, ele não abandonará a prática do pecado. Então, o grande exacerbamento do direito penal veio do reconhecimento de que o problema da corrupção era um problema penal. Teve um dia que, com mais tempo, eu disse o seguinte, quando se discutiam aquelas 10 medidas, né, todas elas com o mesmo traço em comum. Isto é, a proposta era exacerbar o punitivismo do Estado. E aí eu chamei um pouco a atenção para alguns trabalhos que, no meu modo de ver, explicam a origem da corrupção, um dos quais é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Quer dizer, se eu não conseguir entender o Brasil estruturalmente na sua formação, na formação das suas instituições, se eu não conseguir entender o sentido de cordialidade do brasileiro a que se refere Sérgio Buarque de Holanda, que de cordial, segundo o senso comum, não tem nada, né? Ali o sentido era de um sujeito pouco afeito às instituições, às leis. O brasileiro como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, por razões culturais, uma pessoa impulsiva que age sem o balizamento institucional, sem o regramento legal e assim por diante. Então, se nós não formos considerar esses elementos que estão na essência da formação do país, eu dizia, e de alguma maneira eu acho que as coisas estão me dando razão, nós não iríamos obter um ganho de qualidade. A Lava Jato correria um sério risco, não é? Porque ela, nessa lógica punitivista, ela teria a tentação de escorregar para fora dos limites do devido processo legal, mereceria uma resposta da sociedade, e o pior, as práticas não republicanas remanesceriam. Bom, eu acho que o tempo está me dando razão. O problema no Brasil não é do ponto de vista legal, religioso. Não, é um problema muito maior, capaz de incluir essas dimensões. Mas tem razões, assim, o que responde muito pela corrupção no Brasil é essa confusão entre o público e o privado. Que verdadeiramente as pessoas vivem imbuídas pelo bem, para o bem e para o mal. Essa que é a realidade. Mas, no entanto, não é esse o sentimento. Né? O sentimento é de que, se eu exacerbar o punitivismo estatal, eu vou criar exemplos e no processo quase que pavloviano, eu vou ser capaz de estruturar uma sociedade íntegra. A virtuosidade que eu vejo no acordo de leniência é exatamente porque ele sugere um outro campo para o enfrentamento do problema. É o campo em que o próprio mercado que me refiro à sociedade, possa se autorregular. Não é? Eu não vou permitir que ninguém
faça bagunça numa determinada licitação. Por quê? Porque se estabelecerá uma desigualdade, uma assimetria, né? Então, essa autovigilância, que eu quero crer, está alicerçada sobre outros elementos que possam nos permitir enxergar o problema de uma outra maneira, e com isso nos trazer resultados mais positivos. Nessa perspectiva, aí eu retomo a primeira pergunta. Como é que um agente público pode negociar com o corrupto? Né? Dependendo de como eu contextualize, ele não poderá. E não podendo, não se avançará. Porque, por outro lado, os mecanismos clássicos que estão à disposição não se mostraram capazes de verdadeiramente remediar o problema. Quer dizer, é preciso que aqui nós comecemos a trabalhar com outros elementos. Então, por exemplo, a noção de interesse público. Né? Vocês leem os textos de direito administrativo, interesse público é sinônimo de interesse estatal. Isso é absolutamente falacioso. Assim como é igualmente falacioso pensar na preponderância do interesse público sobre o interesse privado. Há situações em que o direito, francamente, tutela a prevalência do interesse privado. Em prol da coletividade. Então, se nós não nos propusermos a uma revisão desses grandes paradigmas do direito público, eu não vou chegar à situação de uma negociação fair. Por quê? Porque alguém bradará a indisponibilidade do interesse público. Isso foi feito no passado quando se discutiu a aplicabilidade da lei de arbitragem aos contratos públicos. Não pode. Não pode por quê? Porque o interesse público é indisponível. Mas o processo avançou. E a jurisprudência foi capaz de reconhecer, né, que a jurisdição arbitral não necessariamente era antagonista do princípio da disponibilidade. Existe um administrativista de quem eu gosto muito, que é o Gustavo Binemboim, do Rio de Janeiro. Vale a pena ler os trabalhos dele, porque ele, com um grande rigor metodológico, ele desconstrói esses mitos do direito público, não é? Que significam muito mais o entrave do que propriamente a possibilidade de, ou, para usar a expressão, um facilitador de encaminhamento de solução. De alguma maneira, eu acho que enfrento assim o fato de que esses diálogos, eles precisam incorporar outras variáveis. Quer dizer, se esse diálogo institucional, negocial, ficar meramente centrado no plano da representação que o direito faz da realidade, a coisa não vai funcionar, porque ele já representa o mundo que se quer construir. O efeito é absolutamente desestimulante. Então, abraçar considerações sociológicas, econômicas, políticas, eu acrescentaria, é absolutamente fundamental. Quer dizer, eu tenho dito isso às empresas, que os seus departamentos de compliance, eles, antes de mais nada, precisam se ver como órgãos pedagógicos, né? E não como uma atitude repressora. Eles precisam difundir uma cultura republicana, com a qual, é preciso reconhecer, nós não estamos afeitos. E é por isso que essas soluções simplistas acabam prosperando. Então, eu estabeleço uma pena maior para o crime de colarinho branco
do que aquela para um homicida serial, né? Na crença que com isso eu resolvo o problema. Eu posso lhes assegurar, não resolve. Não resolve. E toda a reação que nós estamos percebendo hoje a Lava Jato é a demonstração inequívoca de que não resolve. Vejam a sucessão de reveses que a Lava Jato está tomando. Reveses que foram por ela própria plantados. Bom, a idealização do cidadão, né? Ou essa coisa do ideal de justiça, né? De novo, mas por que nós fazemos isso? Por que nós idealizamos? Né? Por que, de acordo com a professora, autora da tese de titularidade, de doutorado de que eu lhes falei, lá de Minas, fala que a democracia se define pela inclusão, e a inclusão na participação do processo de deliberação, daquilo que regule minha vida, que determine os meus objetivos. É porque é o quanto o direito nos permite enxergar. O direito enquanto esse processo de representação idealista da realidade. Nós somos sujeitos ideais aos olhos do direito. A lógica da subsidiariedade do direito parte do pressuposto que, em regra, nós somos sujeitos justos, que nos orientamos por padrões de justiça adequadamente uniformizados, capilarmente presentes no sistema social. Então, é daí que eu retiro quase que a contradição em termos. Quer dizer, como é que eu vou transformar esse ambiente ideal? E que somos todos bons selvagens, dentro da visão russoniana. Nós somos muito reféns dessa visão idealista do direito. Nós, que eu digo, não apenas os operadores do direito, né, mas o mundo. Se tem uma visão privilegiada do mundo, essa visão é a do direito. Eu brinco com os meus alunos dizendo que, na primeira aula, assim, olha, o que é a representação do mundo? Como é que vocês veem os anos 60? Não é? Se eu for olhar pela música e escolher o rock, eu vou enxergar um mundo que tem muito a ver com questões seríssimas que aconteceram nos anos 60, como problemas raciais estruturais, como problemas como a guerra do Vietnã e assim por diante. Quer dizer, a visão do mundo que eu terei pela música dos anos 60 é uma visão profundamente disruptiva. Se eu for ver o mundo pelos olhos do direito, eu vou ter um ambiente de enorme integração e não desintegração. A gente prefere a visão que não nos traz desconforto. Alguém dirá, bom, mas qual é a importância disso para o nosso cotidiano? É porque isso nos torna, acreditem, por favor, melhores operadores do direito. Quer dizer, ter uma compreensão crítica desse processo, por incrível que pareça, nos torna mais aprimorados no manejo da tecnologia jurídica. Assim, depois de mais de 40 anos de advocacia, eu não tenho a menor dúvida que a chave do sucesso passa necessariamente por uma compreensão para além dos limites da dogmática jurídica, em que eu possa desenvolver uma visão essencialmente crítica dessas ferramentas.
que não têm se mostrado eficazes. Não é? Por que a advocacia vive tamanho desprestígio na sociedade? É porque nós frustramos as expectativas dos nossos clientes. Porque eles entram no escritório e não são advertidos das dificuldades estruturais do sistema. Então, eu acho que eu responderia sim a essas questões. Ótimo. De uma maneira muito superficial, eu reconheço. Nós estamos chegando ao final, mas temos duas questões aqui. Uma do Arthur, que escreveu o seguinte no chat. Professor, como o senhor entende o impacto da transmissão quase que em tempo real da atuação do judiciário nos casos de corrupção e a suposta aprovação pública enquanto fundamentos de legitimidade do direito ao punitivismo levado a efeito pelos órgãos como MPF, MP, AGU? Depois a Alexandra pergunta, professor, eu fiquei com dúvida acerca da transparência dos acordos de leniência. Os cidadãos podem ter acesso a eles? E que tipo de benefícios eles trazem para as pessoas jurídicas que o assinam? E temos ainda havia alguém com a mão erguida, o Gustavo aqui, que levantou a mão. Gustavo, quer verbalizar a sua questão? Aí fazemos esse bloco de 3 e o professor Tojal comenta para em seguida encerrarmos a aula, porque já estamos aqui há 1h30 quase, e vocês têm outra aula daqui a pouco, né? Por favor, Gustavo, você tem a palavra. Boa noite, professores, boa noite, alunos, todos. Por favor, pegando o gancho na primeira pergunta do professor Murilo, na lógica do direito brasileiro, se há essa cultura, né, do direito sancionador, eu vejo aqui pelo civil law, né, mas, enfim, como a gente pode superar essa cultura, né? Não há respeito aos acordos, como o senhor falou, os acordos de leniência. Então, a minha pergunta, né, complementando a pergunta do professor Murilo, como a administração pública poderia superar essas questões e fomentar os acordos? Muito obrigado, Gustavo. Então, por favor, professor Tojal. Então, só brevemente recapitulando. A primeira questão era a propósito... Elas estão no chat aqui, do impacto da transmissão das questões no judiciário e essa ideia de legitimidade pela pública, né? Sim. Sobre a transparência dos acordos de leniência, se os cidadãos têm acesso e assim por diante. Sim. E os benefícios que trazem para as pessoas jurídicas. Tá. Bom, eu vou dizer o seguinte. Os nossos atores, os nossos operadores, eles têm intuitivamente o sentimento de que alguma coisa vai muito mal. Não é? Todos têm. Seria preciso ser feito de pedra para não ter, pelo menos, a suspeita de que nós vivemos, se não a própria, pelo menos o limiar de uma grande crise, né, do processo judicial, da efetividade da decisão judicial, jurídica e assim por diante. Então, diante disso, os operadores começaram a buscar soluções. A solução mais comum, vocês vão de concordar comigo, é qual? Renovar as leis. Né? Essa é a solução mais recorrente. É você revigorar os códigos. E nós fizemos isso diversas vezes. Né? Código de Processo Civil, Código Civil, e assim por diante. Pois bem, uma dessas fórmulas milagrosas que se buscou foi exatamente você revestir a decisão judicial de maior transparência, e criou-se a TV Justiça.
que eu tenho como um enorme desserviço ao processo judicial. Disse isso ao ministro Aires Brito, uma vez, ele que teve uma participação direta, não é? Como conceptor, e depois Marco Aurélio, primeiro Marco Aurélio implantou, e o ministro Aires Brito se dedicou muito. Não é? Ele me perguntou, com a sua simplicidade, mas por que, Tochal? Por conta da espetacularização do processo. Quer dizer, eu criei um novo foco de atenção, o problema real deixa de existir, porque ele não é mais merecedor da atenção, né? E a questão judicial se transformou verdadeiramente naquilo que todo mundo refere como um verdadeiro jogo de futebol, uma disputa de torcidas. Né? Assim, foi um equívoco para mim, a TV Justiça. Não é? Por quê? Porque é a velha história, ela não investiu na causa do problema. Assim como eu substituo um código na crença de que resolva as dificuldades operacionais do processo de aplicação da norma, eu supostamente levar à casa do cidadão a discussão sobre uma determinada causa ajudará ao enfrentamento do problema. E com ela veio o quê? O que alavancou a TV Justiça? Ela alavancou o exacerbamento do direito penal. Se vocês olham todo o processo de julgamento do mensalão, e olhem que eu não sou penalista, mas eu convivo muito com o direito penal por força do direito administrativo sancionador. Quer dizer, muito do exacerbamento está associado àquela espetacularização, onde era preciso dar uma satisfação à sociedade. E a satisfação foi levando todo mundo para o patíbulo. Então, isso não é transparência. Uma transparência que fica nesse plano cosmético, ela mais esconde do que propriamente revela o problema. Os acordos, uma vez assinados, eles são públicos, os acordos, e os relatos de condutas ilícitas, eles se tornam públicos à medida em que as denúncias criminais, com base naqueles relatos, sejam aceitas pelo juiz competente. Portanto, hoje, se vocês acessarem o site da CGU ou do Ministério Público Federal, vocês encontrarão todos os acordos celebrados, todos os valores envolvidos, todos os fluxos de pagamento pactuados e assim por diante. Qual é o benefício? O benefício é, primeiro, você afastar o fantasma de algumas sanções, especialmente de natureza política, que podem ser absolutamente mortais para empresas que contratam com o poder público, como, por exemplo, a inidoneidade. Ajustar um fluxo de pagamento dos valores reparatórios e sancionatórios, que caiba dentro da sua capacidade de pagamento. Obter reduções de multas, né? Isso é perfeitamente possível. E isso tudo, de qualquer modo, ele vem balizado especialmente pelo decreto que regulamentou no plano federal a 12846. Aqui, para voltar à primeira indagação, o grande fator de segurança que a sociedade tem nesse processo de negociação, primeiro são os organismos e os mecanismos de accountability sobre os agentes públicos. Segundo, porque eles têm um certo sentido, a despeito de se tratar de um ambiente negocial, um poder discricionário muito restrito.
Na realidade, é uma ação vinculada. A negociação é uma ação vinculada. Mesmo que se admita um determinado desconto numa dada multa, esse desconto ele será parametrizado por critérios objetivos que são públicos, porque constam desses diplomas normativos, porque constam de documentos públicos, tanto do Ministério Público Federal quanto da CGU e da AGU. Então, é perfeitamente possível pensar num mecanismo de controle desse processo negocial. Eu acho que poderia responder assim às indagações. Mas, fundamentalmente, eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento em dizer que pretender transformar um julgamento judicial, né, numa questão de torcida é um desserviço aos jurisdicionados. É um desserviço aos jurisdicionados, que só se explica no contexto da espetacularização das prisões, das conduções forçadas e assim por diante, né? No Brasil, nós não temos respeito, antes de mais nada. E, de novo, não porque as pessoas sejam más, mal intencionadas, ou coisa que o vale. Não, é porque nós carregamos 5 séculos de estruturas de exclusão, cujo grande princípio fundante é a exclusão. A exclusão real. A exclusão que joga para as franjas do sistema a maioria da população brasileira. Não estou me referindo à exclusão dos sujeitos de direitos e obrigações. Estou falando de exclusão de pessoas com nome. E nós percebemos isso com toda a nitidez hoje, quando 340 e tantas mil mortes, né, não passam de números, que são banalizados, são trivializados por uma parcela importante da sociedade. Hoje eu acabei de ver a subprocuradora-geral da República, a doutora Lindora, dizendo que é como se só no Brasil que morresse gente. É assim. Quer dizer, nós não temos absolutamente nenhum processo de compaixão, de solidariedade. Até um dia, no entanto, em que a classe média comece a morrer na calçada dos hospitais privados. E de nada lhe adiante o seu cartãozinho Bradesco Saúde. Aí passa a ser um problema. Algo de muito errado está acontecendo, portanto. Enfim, super obrigado pela atenção, pela paciência de terem me ouvido. Obrigado mais uma vez, Murilo. E quero lhe dizer que sempre estarei à disposição para reencontrar a você e encontrar seus alunos. Muito obrigado, professor Togial, pela excelente aula, pela discussão que estabeleceu conosco nessa noite. Em nome da Unesp, de todos os alunos, lhe agradeço muito mesmo, e também aos estudantes que nos acompanharam até este momento. E estaremos de volta, então, na próxima quinta, às 19 horas, com mais um encontro do nosso curso. Uma boa noite para todos vocês, boa sequência de aula, bom descanso, professor. Até. Abraço a todos. Obrigado.